Hello English speakers, how are you? Bem-vindos, gente, a mais uma aula aqui. Oi, tudo bom? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Simple Present. Na última aula a gente viu a primeira regra, que é aquela do O, S, X, SH ou CH, que quando o verbo ele termina com essas terminações, você acrescenta o S, e também vimos os pronomes. Aqui a gente vai dar continuidade e encerrar essas regras de colocar essas letrinhas no final, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu alternei os verbos, como eu fiz também na última aula. Eu coloquei aqui o verbo to cry e o verbo to try, né? Vocês podem ver que eles alternam aqui. Esses três aqui eu deixei como eles estão, porque eu ainda vou mexer neles, tá? Que aqui é onde vai flexibilizar o verbo no he, she, it. Lembrando, mais uma vez, que só se conjuga verbo em inglês na terceira pessoa do singular. O verbo to cry significa chorar ou gritar. O verbo to try significa tentar, experimentar ou provar nesse sentido. Então vamos ler o primeiro exemplo. I cry a lot. Eu choro muito, que é o verbo chorar ou gritar. Então eu choro muito ou eu grito muito, né? A lot é muito. Não conjuga aqui. You try to do your best. You try to do your best. Você tenta fazer o seu melhor, né? Você tenta dar o seu melhor, né? É o sentido dessa frase. Your best significa seu melhor. Vamos pular esses três aqui e vamos para aqui embaixo. We try not to laugh. Nós tentamos não rir. We try not to laugh. Verbo tentar aqui, nesse sentido. You cry a lot. Mesma coisa que aqui, né? Só que aqui é o vocês. Vocês choram muito, né? Como se fosse um bando de bebês, né? Chorando, né? You cry a lot. They try seafood. Eles experimentam comidas do mar, né? Frutos do mar. Então, they try seafood. Então, aqui vocês viram que eu alternei os verbos. Agora, vamos aqui, que é onde a gente vai conjugar eles de verdade. A gente vai flexibilizar. Aqui vocês devem também estar percebendo que esses dois verbos, eles têm algo em comum. Eles terminam com uma consoante e o Y. Que no caso aqui, a consoante é o R. Não precisa ser o R obrigatoriamente, mas no caso desses verbos é o R. Então, se o verbo terminar com uma consoante e o Y, você só vai fazer isso aqui, ó. Você só vai fazer esse pensamento aqui. Menos Y mais IES. O que é isso? Você vai tirar o Y menos Y mais IES. Você vai acrescentar o IES. Então vai ficar assim, ó. Tirou o Y, fica IES. 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 Então como é que fica? He cries because he's a baby. Ele chora porque ele é um bebê. She tries new clothes. Ela experimenta ou ela prova roupas novas. It cries the whole night. Ele chora ou ela chora a noite inteira. Que no caso aqui, it é ele ou ela para o que não é um ser humano. Então, essa é a regra. Se o verbo terminar com consoante mais o Y, você só vai tirar o Y e acrescentar o IES no final. Simples assim. Vamos agora para mais uma regra mais fácil que essa ainda. Vou pegar, por exemplo, aqui o verbo to say e o verbo to play. Vou fazer aquele esqueminha aqui, ó, de resumir, para a gente não perder tempo, né? Então eu vou colocar aqui o verbo to say como exemplo. Eu poderia colocar o play também, a mesma coisa. O verbo to say, ele significa dizer. O verbo to say é dizer, e o verbo to play é o verbo brincar ou tocar. Ou jogar também, pode ser. Então ele tem esses três significados aí. Aqui então vai ficar... Esses dois verbos eu coloquei eles como exemplo porque eles têm em comum uma coisa. O outro, ele terminava com uma consoante e o Y. Esse aqui termina com o quê? Uma vogal e um Y. Então é diferente. Quando isso acontece, para qualquer verbo no presente do indicativo do inglês, que é o Simple Present, você só vai fazer isso aqui. No he, she, it, lembrando, você só vai fazer isso aqui, ó. Acrescentar o S. Então vai ficar says, a pronúncia fica says, says. E aqui fica plays. Então, poderia pegar como exemplo, no caso de falar. I say good things. Eu falo coisas boas. I say good things. E no caso de play, pode ser he plays soccer. Ele joga futebol. Ou she plays video games. Ou ela joga videogame. Soccer se escreve assim, ó. He plays soccer.
Ou she plays video games. Ela joga videogame. Então, essa é a regra para quando o verbo terminar com uma vogal mais o Y. Você só acrescenta o S. Vamos agora então para o restante dos verbos, que são aqueles verbos que não se encaixam em nenhuma das outras regras que eu ensinei no outro vídeo e nesse vídeo, que termina com CH, S, X, né? Consoante mais Y, vogal mais Y. Esses verbos são exceções. Que eu vou pegar, por exemplo, aqui, que me veio na mente o verbo to start, que é o verbo começar, em inglês, start, e o verbo to love. Todo mundo sabe que é amar, né? Verbo to love. Né? Lembrando que a gente não vai conjugar isso aqui no I, you e no we, you, they. A gente só vai flexibilizar eles no he, she, it. Então vamos lá. Quando isso acontece, é a mesma coisa da regra que eu ensinei agora, anteriormente. Você só vai acrescentar o S. Então vai ficar starts e loves, né? Como exemplo aqui, poderia ser outro verbo, claro. Poderia ser o verbo to walk, que é o verbo andar. Também, tá? Que me veio aqui agora. Então ficaria walks. He walks. He walks on the street. Ele caminha na rua. No verbo to start. I start running. Eu começo a correr. Ou no verbo to love. He loves his mother. Ele ama a mãe dele, né? Então são exemplos aí que você pode usar com esse tipo de verbos que não terminam com as outras terminações, que as outras regras que eu falei aqui. E você só vai acrescentar o S. Vamos agora para a última regra, que não é uma regra, é mais uma exceção, que é para um verbo só, que é o verbo to have. É o verbo ter, possuir. I have, you have, we have, you have, they have. Não conjuga nesses que estão de preto aqui, lembrando. Esse verbo, por que ele é uma exceção? Porque ele é o único verbo que diminui o tamanho. Em vez de, você vai cortar o V e o E dele, para esses três aqui no presente. Então, vai ficar como? He, she ou it has. Só colocar o S também. Então, he has a bike. Ele tem uma bicicleta. She has a new job. Ela tem um novo emprego, um novo trabalho, né? We have to go. Nós precisamos ir. Então temos aí exemplos com o verbo to have, que ele é o único verbo que diminui o tamanho, por isso ele é uma exceção. Bom, então encerramos aqui as regras do Simple Present para todos os verbos. Com essas regras vocês conseguem conjugar qualquer verbo da língua inglesa, no presente. Vamos agora então para a última parte da nossa aula de hoje, que é ver um verbo que é muito famoso no inglês, é um verbo que sempre acompanha a gente na escola, né? É o famoso verbo to be, que é o verbo ser ou estar no presente. To be. Aqui, ó, lembra dele? Claro que você lembra. Você já estudou ele na escola. A conjugação dele vai ficar assim, ó. Essa conjugação é fixa, tá? Não muda. Isso no presente, claro. No simple present. Eu vou só escrever ela aqui para você ver como é que fica o padrão dela, porque isso não muda. E eu vou explicar o verbo to be do jeito que eu acho mais fácil e por que ele é o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. Que no português seria eu sou, tu és, aquela coisa toda, né? Eu vou escrever 3 frases aqui só para explicar essa razão dele ser o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. Rapidinho. Pronto. Essas 3 frases aqui. Eu vou lê-las aqui para explicar por que ele é o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. Vocês repararam que eu coloquei a conjugação do I am. A conjugação dele fica assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Vocês viram que só tem 3 palavras, né? O am, que é exclusivo para o I, só o I usa o am. O you, o are fica para o you e para o we, you e o they. E o is é exclusivo para os 3 que a gente conjuga mesmo. Então, he, she, it, is. Então, é só isso que você tem que saber, só isso. Você vê que repete muito, ó. O are, ele repete nesses 4 aqui, o is nos 3
do meio e o am pro I, que ele vai usar o am sempre, isso tudo no presente, lembrando disso. Então vamos agora para as 3 frases aqui. I am Brazilian. I am tired. I am married. I am Brazilian significa eu sou brasileiro, não eu estou brasileiro. Então aqui é o verbo ser. Eu sou brasileiro. I am tired. Eu estou cansado. Então aqui é o verbo estar. Mas eu usei a mesma coisa, por isso que ele é o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. E aqui é eu estou casado ou também eu sou casado. Então eu usei também o am aqui também. Então é por isso que ele é o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. Mas eu poderia também usar, ao invés do I am, eu poderia usar o you are, sem problema nenhum. Vou usar aqui para mostrar para vocês que é a mesma coisa, não muda o sentido. Olha só. You are Brazilian. Você é brasileiro. Não mudou o verbo ser, ó. Você é brasileiro. Eu poderia pegar aqui também tirar o I am e colocar, por exemplo, o she is, o ela é. Né? Eu poderia colocar aqui, ó. She is tired. Ela está cansada. O is também é o ser ou estar também, assim como o am. Então, essas 3 palavras aqui, am, are, is, eles significam ser e estar ao mesmo tempo. Você vai ver isso dependendo do contexto da sua frase, da sua conversa. Então aqui, ó. Eu posso falar we are married, nós estamos ou nós somos casados, né? We are married. Eu poderia usar qualquer outro desse aqui para encaixar em qualquer uma dessas 3, porque ele é o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. Então é isso, esses são os exemplos do verbo to be. Você viu que é fácil, é ridículo, né? São só 3 palavras, só você falar am, are, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Se você decorar isso aqui, você decorou o verbo to be no presente, no simple present, tá? Nas frases afirmativas, lembrando disso, né? Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E aprendido mais sobre o presente. Essas foram as frases afirmativas, lembrando disso, né? Nas outras aulas eu vou falar sobre as frases negativas e as interrogativas também. Então é isso. Se inscrevam no canal se você não for inscrito, deixa o like e compartilhe esse vídeo para todo mundo que também deseja aprender inglês. Eu vou ficando por aqui, desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui!